queridos padres aqui presentes, diácono, especialmente Padre Angelim, que hoje comemora conosco os seus 90 anos e um dia, porque já que ontem foi o dia do aniversário. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles também que nos acompanham pelas transmissões que são feitas dessa nossa Santa Missa, nós hoje nos reunimos com alegria para agradecer a Deus a vida deste nosso irmão, que todos nós, de alguma forma, temos um laço espiritual, humano com ele. Somos privilegiados, de alguma forma, por termos recebido dele algum bem na nossa vida. Quantos de nós nos confessamos com o Padre Angelim, nos deixamos dirigir espiritualmente por ele, recebemos seu conselho, sua palavra, sua orientação. Quantos de nós também, nos momentos difíceis da vida, encontrou no coração sacerdotal do Padre Angelim um coração de Cristo, um coração aberto para nos acolher. Todos nós somos devedores da generosidade, da dedicação deste nosso irmão sacerdote, que tem a graça de Deus de poder chegar aos 90 anos com saúde, com capacidade de compreensão das coisas, especialmente com a possibilidade ainda de alguma forma, ajudar, servir como sacerdote. O Padre Angelim, como vocês sabem, mora aqui no Seminário Menor. Nós, como diocese, o acolhemos com muito carinho, com muito amor, enquanto ele pôde ficar sozinho, segundo a vontade dele, o querer dele. Então, foi como ele quis. Mas, quando chegou o momento de, digamos, precisar de estar com outras pessoas, amparado, então, ele foi acolhido aqui no Seminário Menor, não como hóspede, não como alguém que recebeu um favor, mas porque ele é nosso irmão e porque ele é para os seminaristas aqui do Seminário Menor, do propedêutico e também da comunidade Legati Christi, um pai experiente, um conselheiro, alguém que os meninos sabem que podem recorrer para a confissão, para uma palavra amiga. Portanto, nós somos muito mais do que ele, grato por estar aqui. Nós é que somos gratos por ele estar aqui, somos privilegiados por poder contar com a presença dele aqui entre nós. É uma nova fase da sua vida, este homem que foi pároco, que andou por aqui com tantos lugares, em situações assim as mais impossíveis, até nos dias de hoje, imagina naquele tempo, né? Padre Angelim, a gente sempre conversa, e ele me disse uma vez assim, eu fui pároco ao mesmo tempo da paróquia de Derrubadas e da paróquia de Trindade do Sul. São os dois extremos da diocese. Então, o Padre Angelim atendia as duas paróquias, numa época em que a nossa diocese não tinha sacerdotes suficientes para isso. E, portanto, ele viveu os diversos momentos da sua vida sacerdotal, e agora, o que Deus pede a ele é que ele viva estes momentos aqui no Seminário Menor, sendo cuidado com amor, com carinho, pelos seminaristas, pela comunidade do seminário. Naturalmente que o Padre Angelim é privilegiado, porque tem também a sua família, e se apoia muito, muito. Nós somos também, temos que reconhecer isso, que é bonito isso, que a família se preocupe por ele, cuide dele. Ele fica bem contente quando o cunhado vem aqui para levá-lo, né? Passar os momentos ali com eles, almoçar juntos, tudo. Que coisa bonita isso. Também esse homem, além de ter o carinho da igreja, tem o carinho também da sua família, dos seus familiares. Isso é uma grande graça de Deus.
E assim eu penso que hoje nós agradecemos a Deus por estes 90 anos. Nós escolhemos a missa, especialmente, estamos dentro da Quaresma, mas podemos celebrar a missa pelo sacerdote, rezando por aquele que, no caso, completa aniversário. E as leituras também foram escolhidas um pouco assim, a dedo, para este momento tão importante, para ele e para nós. É a primeira leitura que mostra esta consagração, o chamado de Deus, que não é um chamado que se faz, que Deus faz quando vem, como nós costumamos dizer, na telha, quando ele cisma de chamar alguém. Não. Deus, quando pensa alguém, já pensa com uma vocação, já pensa com uma finalidade, um objetivo na vida. O sacerdócio não é uma decisão que Deus toma depois de ter criado um filho. O sacerdócio é anterior a isso. Deus quer salvar o mundo. E salva o mundo por meio dos sacerdotes. E no coração amoroso de Deus, o Padre já está, desde toda a eternidade, presente no coração amoroso de Deus. Padre Angelim já era parte do pensamento de Deus quando Deus decidiu salvar o mundo. E assim ele correspondeu ao chamado, à vocação, entregou a sua vida e durante esses anos todos tem vivido esta consagração generosa. E, portanto, nós agradecemos a Deus por isso. Agradecemos a Deus por tê-lo chamado, mas também temos que agradecer a Deus por ele ter respondido ao chamado. Podia não ter respondido, podia ter sido egoísta, podia ter pensado só em si. Muitas vezes nós, padres, especialmente nós que cuidamos do seminário, com muito carinho, com muito amor, nós nos entristecemos quando percebemos que uma vocação se perde. E muitas vezes se perde não porque a pessoa não tenha a vocação, mas porque não soube cultivá-la. Ou porque não teve o apoio da família. Quantas vezes, entristecidos, a gente vê um seminarista deixar o seminário porque precisa atender uma realidade da família, alguma coisa. E vem esse sentimento e este pensamento. Mas e a vocação? E o chamado de Deus? E o que Deus quer? Naturalmente que às vezes são realidades que precisam da colaboração da pessoa, mas às vezes não são. São o egoísmo dos pais. É a incompreensão em relação à vocação dos filhos. Há muito disso, infelizmente. E muitos não conseguem dar essa resposta positiva a Deus. Quando falo da família do Padre Angelim, dos seus pais, dos seus irmãos e dos demais parentes que foram se agregando à história da vida deste nosso irmão, falo e agradeço por eles terem sido generosos, por terem oferecido a Deus 3 dos seus filhos para a vida sacerdotal e uma para a vida religiosa. Tivemos aqui na nossa diocese, por um tempo, o Padre Lírio também, irmão do Padre Angelim, sacerdote como ele, que nos ajudou muito e trabalhou muito aqui na nossa diocese, ainda que esteve pouco tempo. Somos muito gratos a essa família. E depois Nosso Senhor no Evangelho nos fala do nível do relacionamento dele com aqueles que ele chama. Aquele que é escolhido, aquele que é chamado, é amigo de Jesus. Ou seja, o fundamento não é mercantil, não é um fundamento humano de tranquilidade para a vida. O padre, humanamente falando, é um homem que tem sempre emprego, tem sempre trabalho, tem sempre casa, tem sempre o seu carro, plano de saúde para garantir as suas necessidades. Essa é a realidade humana. Mas ai de quem se faz sacerdote por isso. Porque além de trair a vocação, está traindo a Deus, está traindo a si mesmo. E quantas vezes na história da igreja, e mesmo na história da nossa diocese, nós nos deparamos com essas situações, com alguém que é sacerdote, mas a intenção não é a de ser sacerdote. A intenção é de encontrar
segurança humana. E ai de quando não recebe essa segurança. Portanto, nós olhando para a vida do Padre Angelim, não só dele, de tantos nossos padres que vocês conhecem, sabem, aqueles de hoje e os de antigamente, nós vemos esses homens entregues, dedicados e generosos. Nossa diocese é privilegiada pelos padres que tem. Os mais antigos são para nós, como o Padre Angelim, como que uma luz que brilha diante dos nossos olhos. Os jovens padres olham para esses homens e se dão conta do sacrifício que eles fizeram para manterem-se fiéis ao que receberam de Deus. Nós olhamos para eles com respeito, com admiração. Padre Guido Tafarel, Padre Guido Londero, Padre Amadeu, Padre João Manfio, e Padre Angelim, naturalmente, Padre Pedro Ligoski, acho que não me esqueci, dos nossos mais idosos. Esses são os mais idosos. Homens que até hoje se dedicam ao ministério. Como podem? Da forma que podem. Porque o padre nunca se aposenta, nunca decide aposentar-se. Aliás, quem se aposenta e deixa de exercer o ministério é porque não entendeu a vocação. Mas eles entenderam bem e são para nós ainda um apoio muito forte na nossa vida, na vida de cada um de nós, inclusive do bispo. Muitas vezes as pessoas acham que o bispo é um gerente, alguém que é o responsável de mandar nas pessoas. O bispo não é isso. O bispo olha para esses padres e aprende a ser bispo, e até mais do que ser bispo, a ser cristão, como eles são, como eles deram esse exemplo e dão esse exemplo de vida. Padre Angelim, nós teríamos muitas coisas para falar para o senhor. Muitos já falaram. Essa missa é uma surpresa para ele, de certa maneira. Ele tinha pedido de passar o dia de ontem sem grandes manifestações, vamos dizer assim. E nós, por isso, na verdade, hoje, pela manhã, é que nos demos conta de que nós não poderíamos atender o pedido dele. Nós iríamos entristecer muita gente, ou seja, vocês que estão aqui, justamente fizeram muito bem de forçar, como se diz, a barra. Ótimo, que bom, quando se faz para uma coisa boa, com uma finalidade boa, nós acolhemos com muito carinho e com muito amor essa ideia que foi dada. Não, vamos fazer uma missa, vamos sim, claro que vamos, é justo. Vamos desobedecer um pouquinho o que ele falou, mas não tem problema, ele não vai ficar bravo por causa disso. Aliás, você ver o Padre Angelim bravo, eu nunca vi. Eu tenho 15 anos aqui na diocese, nunca vi esse homem mal-humorado, ou sei lá, com raiva, nunca. Sempre à disposição, sempre generoso, sempre aberto, mesmo em momentos difíceis. Os últimos anos de pároco dele, lá em Campo Novo, que é uma belíssima paróquia, não tem nada de errado com Campo Novo, mas pela situação da paróquia, a paróquia é difícil, muito difícil, complicada, precisava ser reestruturada. Na posse desse senhor aqui, quando terminou a missa, eu voltei para casa. Eu levei quase 1 hora para sair de lá, porque eu falei, eu não vou deixar ele aqui. Eu vou pegar e vamos levar ele junto, né? Porque não tinha condições ali, a mínima condição de acolher naquela noite ali. E o Padre Lírio também ficou lá com ele, os familiares também, certamente, porque eu escutei, não, mas vamos lá para Frederico, vamos. E ele, não, porque eu sou pároco daqui, eu assumi, aqui eu fico. Não, mas Padre Angelim, mas não. E foi o não, e eu vim embora, digo para vocês assim, com o coração pequeno, porque, não sei, meu Deus do céu, o que é que vai acontecer assim, uma casa horrível, uma situação assim, bem complicada, sem a menor condição de acolher uma pessoa, nem para 1 hora, quanto mais para uma noite, e depois porque ele não saiu de lá e ficou o tempo todo lá. E Deus fez com que ele desse os passos para aquela paróquia, para que ela pudesse hoje
ser a paróquia que é. Depois ficou um tempo lá, e depois aí o Padre Lucas foi para lá, o Padre Maurício, depois não deu muito certo, o Padre Lucas, e agora o Padre Lucas está em Três Passos e o Padre João Paulo está lá. E digo isso assim porque o Padre Angelim retrata bem o espírito que anima os nossos padres. É esse o espírito. Graças a Deus que é assim. Então, Padre Angelim, o que é que a gente pede a Deus, para o Senhor, que Ele já não tenha dado para o Senhor? Vai? Porque deu vida, deu saúde, deu amor, que o Senhor espalhou por essa diocese assim, como eu vou dizer, de mãos cheias. Não tem um lugar que a gente vai aqui, que de alguma forma, de alguma maneira, não tenha alguma marca que o Senhor não tenha deixado. Então nós agradecemos a Deus com o Senhor no dia de hoje, pedimos a Ele que continue dando saúde e principalmente paz, que eu sei que o Senhor tem no seu coração, na sua alma. O Senhor transmite isso para nós, o Senhor nos garante esta paz. Muitas vezes, quando a gente está angustiado, triste por alguma razão, nós sabemos chegar a Deus através do seu ministério, que nos ajuda muito, todos nós somos testemunhas disso. Obrigado. Obrigado pelo Senhor ser quem é, por o Senhor ter feito a sua vida como fez. Eu acho que o que nós podemos pedir para o Senhor é que o Senhor continue rezando por nós, que eu sei que o Senhor faz isso durante o seu dia. Nossos meninos que estão aqui no seminário, talvez não aprendam tanto da palavra, que o Padre Angelim já tem dificuldade de dirigir para as pessoas, mas aprendem pelo exemplo, pela oração, pela constante presença de Deus, que se manifesta em coisas pequenas. A televisão do Padre Angelim está sempre ligada à missa, no terço. É assim que ele passa o dia dele. Sempre, sempre com a presença de Deus. Para nós é uma lição muito grande, muito bonita, o que o Senhor faz. Um dia ele me disse assim: Dom Antônio, eu não posso mais rezar a liturgia das horas. É difícil rezar a liturgia das horas. Então eu disse para ele: não, mas então o Senhor comuta a liturgia das horas pelo terço. E então ele levou muito a sério isso, muito a sério. O terço hoje é a força espiritual, de onde ele tira também esta capacidade que ele mantém de ser um homem de Deus. Ser um homem de Deus, é isso que ele é. Obrigado por isso, Padre Angelim. Deus abençoe. E que nós possamos celebrar muitos anos com o Senhor ainda. A próxima meta agora é os 100 anos. Não é... Podem pensar que está tão longe, não está tão longe, não. Para quem viveu 90, mais 10 não é muita coisa, não. Se Deus quiser, vamos chegar lá. Deus abençoe o Senhor. E aos padres, que são irmãos dele, nosso modelo é Cristo. Cristo é nosso modelo. Mas o Padre Angelim nos ajuda a entender melhor quem é Cristo. Podemos olhar para ele assim como um irmão, que é para nós alguém que nos indica um caminho de vida sacerdotal. Que bom que nós temos isso. Porque às vezes a gente olha para Cristo e diz: Senhor, mas é tão difícil, é tão duro, é tão complicado, tantos problemas, tanta contrariedade, tantas coisas que acontecem, que tentam acabar conosco, destruir o sacerdócio, destruir a própria igreja, a própria... E aí a gente pode achar que é difícil, mas quando a gente olha para um sacerdote com tantos anos de experiência e com tanta paz no coração, nós então entendemos melhor o que é ser sacerdote. Aprendemos a cada dia dele. Então é para nós não um modelo, mas um exemplo para ser seguido, para ser acolhido com amor. E os seminaristas, eles estão espalhados por aqui, porque estão prestando serviço.
mas eu digo para eles, depois o padre Adrian, que é o reitor do seminário, vai falar para eles, e o padre Danilo também. Continuem a ter esse carinho pelo padre Angelim, e por todos os padres. Esse amor que vocês têm por eles, esse carinho, essa constante presença junto dele, e dele com vocês também, sempre estando juntos, sempre acompanhando os seminaristas. Continuem a fazer assim, porque vocês só vão ganhar com o testemunho, o exemplo desse nosso irmão.